No último final de semana, a maioria dos jovens do Brasil que pretendem entrar na universidade foi submetido a uma avaliação do Enem, cujo tema de redação foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Eu fiquei me perguntando por que cargas d'água o Ministério da Educação solicitou que jovens na faixa etária de 17 anos dissertassem sobre desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. A resposta a essas perguntas, essa pergunta que eu fiz, do motivo do Ministério da Educação solicitar essa dissertação, esse tipo de dissertação, ela surgiu no momento em que eu avaliei o documento que explica de que forma é feita a cobrança em relação à prova de redação. O documento fala de 5 competências, a maioria delas competências listas, como demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa ou demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. 2 competências altamente aceitáveis, altamente listas, que sejam aplicadas, que sejam cobradas em uma prova de redação. Mas quando chega na 5ª competência, a competência fala de elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado. Ou seja, o Ministério da Educação está solicitando que um jovem de 17 anos seja capaz de elaborar uma proposta para solucionar um problema que talvez nem o próprio governo ao qual o Ministério da Educação pertence tenha sido capaz de solucionar, porque a gente imagina que os surdos, os deficientes, com algum tipo de deficiência sensível, como cegos, eles não vivem no Brasil no melhor dos mundos. Existem autoridades competentes, autoridades que deveriam ser competentes, autoridades que foram incumbidas pelo Estado de oferecer tratamento adequado aos deficientes visuais, aos deficientes auditivos, aos deficientes físicos, e essas autoridades, recebendo salários milionários, elas não conseguem oferecer a solução para o problema. Mas o Ministério da Educação acha que um jovem de 17 anos conseguirá. É óbvio que eles não acham isso. Essa competência é só uma pegadinha, porque se você ler até o final, vai estar lá escrito: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Essa que é a questão. Nos dias que antecederam a aplicação do Enem, a imprensa reportou o debate que estava acontecendo na Justiça se o redator, ao corrigir uma prova de redação, julgasse que aquele texto argumentativo feria os direitos humanos, ele teria autorização para aplicar nota 0 ou não. O que a imprensa não falou é que, mesmo que não seja dada autorização para aplicar nota 0, na legislação atual, na forma como o Enem é feito atualmente, o corretor tem autorização para descontar 200 pontos caso ele decida que a redação, que a argumentação do aluno fere os direitos humanos. Esse tipo de legislação, esse tipo de forma de fazer as coisas, faz com que transfira para a subjetividade do corretor a decisão de se o aluno vai entrar na universidade ou não. Porque com 200 pontos a menos, você não consegue entrar num curso de medicina, não consegue entrar num curso de direito, não consegue entrar num curso de engenharia, não consegue entrar em nenhum curso que preste. Ou seja, você está barrado de entrar em qualquer tipo de curso que preste. Agora a Justiça vai sentar para fazer um debate muito legal se você vai ser barrado com menos 1000 pontos ou se você vai ser barrado com menos 200 pontos. E depois que esse debate acontecer, você vai ser informado. A questão é a seguinte: se um aluno do ensino médio escrever uma prova de redação na qual ele, com garbo e elegância, argumenta que não é o mundo que tem que se adaptar ao deficiente, mas sim um deficiente que tem que se adaptar ao mundo, automaticamente o corretor, do alto de sua subjetividade e do alto de sua vivência de esquerda, que a gente sabe que as faculdades de pedagogia são totalmente influenciadas por Paulo Freire e coisas do tipo, se o corretor julgar que esse tipo de argumento, que esse tipo de visão de mundo é inapropriada, ele desconta 200 pontos da redação do aluno, o aluno está automaticamente fora da universidade e é criado um crivo subjetivo de quem vai entrar na universidade ou não. Só entra na universidade, assim como eu expliquei no vídeo de Luzlinda Valois, que as provas para entrar no sistema jurídico, para você ser juiz, para você ser promotor, para você ser qualquer tipo de concurso para entrar no sistema jurídico, elas cobram engajamento ideológico. Sobretudo porque também, quando você faz um concurso, a instituição que vai lhe receber, ela faz uma investigação na sua vida, dá uma olhadinha em que tipo de postagem que você faz no Facebook, se você fala de Bolsonaro, se você colocou o banner de Dilma Muda Mais na sua foto do Facebook, e isso tudo ponto a ponto, né? A gente obviamente não de forma
clara, mas a gente sabe que lá dentro, a portas fechadas, influencia se você está falando mais para a esquerda ou mais para a direita. Da mesma forma, uma argumentação desse tipo, no qual o aluno diga que não é o deficiente, não é o mundo que tem que se adaptar ao deficiente, e sim ao contrário, pode refletir na cabeça do corretor e ele colocar o aluno para fora da universidade, ainda que o aluno tenha dominado completamente a técnica da escrita, ainda que ele tenha argumentado com toda a propriedade, ainda que ele tenha feito tudo o que uma prova de redação possa solicitar, mas ele simplesmente não tem o patos, ele não tem a atitude diante do mundo que se espera dos pretendentes a entrar na universidade. Então, dessa forma, ele está fora. Além disso, dessa questão pedagógica, que também acaba sendo a influência do aspecto ideológico na questão pedagógica, tem também uma questão cognitiva. Quando você pede para um aluno de 17 anos falar sobre um assunto que ele não domina nem um pouco, você automaticamente começa a solicitar, você está solicitando que o aluno ele embrome, ele fale bobagem, ele não vai, o cara não tem 17 anos, ele vai apresentar uma solução sobre a educação de surdos. Que tipo de solução esse aluno de 17 anos pode apresentar? Eu, que já sou graduado em jornalismo, não tenho capacidade de escrever uma redação que apresente uma solução decente para o problema da educação dos surdos. Imagina um aluno de 17 anos que está na fase de namoro, de ouvir música e que a universidade acaba sendo apenas mais uma de suas aspirações. Então você cria um mecanismo na qual você pede que a pessoa embrome e esse mecanismo funciona porque esse mesmo aluno ele foi colocado dentro do sistema de ensino desde a mais tenra infância pelos seus professores que estão acompanhando, né? Quando sai a proposta da prova de redação, o professor do terceiro ano vê lá, tem que respeitar os direitos humanos. Então ele começa a fazer um trabalho dentro do colégio que pede essa questão de respeitar os direitos humanos. E o colégio tem interesse, né? O colégio ganha fama e notoriedade se o maior número de alunos dele passa no vestibular. Então o aluno é preparado desde criança a respeitar os direitos humanos e de uma forma tão forte essa coisa de respeitar os direitos humanos que começa a gerar histeria, como por exemplo foi essa histeria do papel higiênico negro que o Social Justice Warriors, a turma aí da patota dos direitos humanos, entrou na histeria dizendo que era racismo, papel higiênico negro. Outro caso também interessante foi o do Ruffles, Batata Ruffles. A Batata Ruffles fez um concurso no qual os consumidores do produto deveriam mandar indicações de como deveriam ser os novos sabores da Batata Ruffles e foram selecionados 3 sabores, né? Burritas, calabresa e feijoada. A promoção dizia que quem ganhasse os sabores escolhidos deveria ter lá alguns prêmios. Eu não sei quais foram os prêmios que foram dados, mas uma das recompensas era a pessoa aparecer na embalagem, a foto da pessoa aparecer na embalagem do produto com o sabor que ele tinha sugerido a Ruffles. Então a pessoa que mandou, o cidadão que mandou o sabor feijoada era um negro e, segundo a regra da própria promoção, foi feito lá a batata com sabor calabresa com uma menina, a batata com sabor burritas com a menina e a batata sabor feijoada com um rapaz que veio a calhar que era negro, casou que era negro. Os Social Justice Warriors surtaram, entraram em histeria e começaram a dizer que era racismo o fato da feijoada ser associada a um negro. Então, se a Ruffles faz uma promoção e não contempla nenhum negro, automaticamente é racismo porque as embalagens só tem brancos e não tem negros. Se a Ruffles faz uma promoção e o negro sugere sushi e ele é colocado na embalagem com sushi, é racismo porque o sushi não pertence à cultura negra e então a Ruffles está fazendo apropriação cultural. Se a Ruffles faz uma promoção e o cara envia um sabor feijoada, a Ruffles aprova o sabor que o cara enviou e coloca ele na embalagem da feijoada, é racismo porque, de qualquer forma, vai ser racismo. O Brasil está passando por um processo de ponerologia, as pessoas estão num grau de histeria profundo e tudo isso está sendo retroalimentado por essa proposta de redação do Enem. Tanto do ponto de vista ideológico, que eu expliquei anteriormente, porque como os corretores conseguem zerar a redação daqueles que eles acreditam que feriram os direitos humanos, e isso é altamente subjetivo, é resguardado completamente a opinião, é uma mera questão de opinião, tanto também por outro caminho, que às vezes não fica tão claro, que é o aspecto
da interferência cognitiva, eu chamo de interferência cognitiva. Você está mandando um cidadão falar sobre um assunto que ele não sabe, ele vai embromar. E aí vem exatamente o patrono da educação brasileira, o tal do Paulo Freire. Você pega lá o livro Pedagogia do Oprimido e as frases de Paulo Freire não significam absolutamente coisa alguma. Por exemplo, eu separei aqui algumas para a gente refletir. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é formado forma-se e reforma ao ser formado. Quer dizer, uma frase completamente sem nexo, sem sentido, é apenas um jogo de palavras que estabelece determinados gatilhos semânticos, né, que as pessoas vão responder, porque imagina-se que ele está falando sobre uma questão da hierarquização do processo de ensino. O Paulo Freire, defendia muito a quebra da hierarquização, né? Uma organização horizontal, ou seja, o professor não só ensina, o professor ensina e aprende ao ensinar. A gente vai discutir mais sobre isso em outro vídeo, mas a questão aqui é a frase, né? Ele não está argumentando no sentido de que é mais interessante a deserarquização do processo educativo. Ele só está fazendo um jogo de palavras aqui que malmente dá para se compreender o significado. Aí vem outra. Na verdade, não há eu que se constitua sem um não-eu. Por sua vez, o não-eu constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído. Pelo amor de Deus, já virou chacota. Dessa forma, o mundo constituinte da consciência se torna o mundo da consciência, um percebido objetivo seu ao qual se intenciona. Então é isso que é Paulo Freire. Essa é a razão pela qual o animal não se animaliza, não animaliza seu contorno para animalizar-se, nem tampouco se desanimaliza. São frases completamente sem nexo que criou no Brasil, primeiro, essa questão da hierarquização, da quebra da hierarquização do sistema de ensino, criou no Brasil a ideia de que tudo é opinião. Você fala para um cidadão, um avião caiu, ele fala, não concordo. A pessoa não sabe, o cidadão médio brasileiro ele não é mais capaz de distinguir entre o que é uma opinião e o que é um fato da ordem da realidade. Isso aí aconteceu por conta exatamente da adoção dessas ideias de Paulo Freire. Você pega um aluno de 5 anos de idade e diz para ele que ele pode ensinar um professor que estudou para ensinar para ele, automaticamente o aluno entra em paralaxe cognitiva, começa a sofrer um processo de ponerologia, o cérebro dele começa a se esfacelar, a mente dele começa a se esfacelar, ele fica maluco e não consegue mais distinguir entre um fato da ordem da realidade e uma opinião, a ponto de colocar no poder uma pessoa como Dona Dilma, que é capaz de falar uma frase como a Zona Franca de Manaus, ela está numa região, ela é o centro dela, porque ela é a capital da Amazônia. Então, quando a gente vai entender por que Dona Dilma chegou à presidência da República, de que forma aquela mulher subiu lá, tem o meme lá da vaca que está em cima de um poste, você não sabe de que forma ela foi parar lá. A mesma coisa Dilma na presidência da República. A gente conseguiu tirar ela de lá, mas os prejuízos que ela causou ainda vão ser sentidos por décadas. E tirou Dilma, mas o Temer acaba sendo uma Dilma. A única diferença entre Temer e Dilma é que Dilma não conseguia falar uma frase com início, meio e fim, e Temer consegue, o que acaba sendo muito mais perigoso, porque a gente está submetido agora a uma pessoa que tem a mesma ideologia que a Dilma e é um pouco mais inteligente do que ela. Então, eu comecei o vídeo com essa mancha, é uma chamada mancha de Rorschach. A mancha de Rorschach é um teste psicológico que ele é aplicado, na verdade são manchas, o psicólogo pinga uma gota no papel, o papel é dobrado, são criadas manchas simétricas, que não são figuras nenhuma, mas a pessoa que está aplicando o teste mostra a mancha para o paciente e pergunta, você está vendo o quê? Aí o paciente fala, eu estou vendo um morcego, estou vendo um sol nascendo, estou vendo a minha avó. E a resposta dele faz parte de um processo de construção, né, do que está no inconsciente do paciente. Da mesma forma, esses falas de Paulo Freire e Dilma se dá ao direito de falar uma asneira desse tamanho, de falar uma fala completamente sem sentido, exatamente porque o brasileiro médio ele foi treinado, através de um processo de histeria, ele foi treinado dentro do sistema de ensino a não se relacionar com os fatos da ordem da realidade, e sim com representações desses fatos, segundo determinados crivos, que no caso do vestibular, da prova do Enem, é direitos humanos, determinados crivos que o apartam diretamente desses fatos. Então, o brasileiro médio está respondendo a gatilhos semânticos
ele não tem mais a capacidade cognitiva. Esse é o motivo pelo qual Dilma chegou à presidência da República, esse é o motivo pelo qual nós chegamos ao ponto em que chegamos. O PT emprestou, através do BNDES, dinheiro para o mundo inteiro, para ditaduras africanas, para os países para Cuba, para a Venezuela. Os empréstimos foram feitos com um carimbo de secreto. Durante vários anos, durante 6 anos, pelo menos 4 do primeiro mandato e mais 2 pelo menos do segundo mandato, o brasileiro acordava de manhã e ia trabalhar para pagar impostos, para ser gasto por uma pessoa que fala a frase de que a Zona Franca de Manaus ela está na região, ela é o centro dela porque ela é a capital da Amazônia. Uma pessoa que não tem capacidade nem de varrer chão de rua, de varrer uma praça, não tem capacidade cognitiva de ser recepcionista do Palácio da Presidência da República, do Palácio do Planalto, e está sentado na cadeira da presidência. O brasileiro fazia isso exatamente porque ele não está sendo um sistema de ensino, ele não está mais funcionando no sentido de ensinar as pessoas a refletirem, a raciocinarem, a se aprofundarem sobre determinado assunto. Ele está configurado para fazer as pessoas reagirem, né, do ponto de vista de Pavlov. Vocês conhecem lá aquele experimento dos ratos, que o rato tomava choque quando pegava o queijo, é chamado de condicionamento pavloviano. Então o brasileiro médio, que não tem uma determinada formação, que ele tenha galgado por conta própria, que ele tenha apenas a formação, por mais alta que seja, mas se for a formação do Ministério da Educação, você pode ter doutorado, pós-doutorado. Se for a formação do Ministério da Educação, você não está raciocinando, você não está refletindo, você está respondendo a gatilhos semânticos. E essa prova de redação do Enem, ela é exatamente um mecanismo, um expediente para passar, no caso, o Ministério da Educação passando a mensagem aos colégios. Olha, vocês vão mandar os seus alunos falar sobre o que eles não sabem, eles vão ter que embromar e eles vão se acostumar a embromar, porque nós queremos pessoas nulas, pessoas que não tenham capacidade cognitiva desenvolvida. Pessoas sem capacidade cognitiva desenvolvida e que sejam subservientes a determinada ideologia, que podem adentrar os muros das universidades.